A gente vai começar as perguntas aqui, as reflexões nessa noite, com a primeira pergunta para o evangelista André Luiz. E a pergunta é: o que é o ministério de mestre? Vamos lá. Em Atos, lá na igreja, o escritor vai dizer que haviam profetas e mestres. Lá era assim que era categorizado. Então fica logo evidente que existe esse ministério, que também está na lista de Paulo. Mas o que é o ministério de mestre? O mestre você pode usar de duas maneiras. Primeiro, como sinônimo de professor. Se você trabalha a ideia de mestre como sinônimo de professor, todo professor é mestre. Agora, eu vejo o ministério de mestre, e é até interessante que o Calvino, nas suas institutas, também trabalha a ideia que o ministério de mestre ele não é um apêndice do ministério pastoral. Eu achei interessante quando li isso na sua obra. Eu vejo o ministério do mestre como aquela pessoa que consegue, por exemplo, pensar a fé. Então, qual é a diferença para mim, mestre é ministério. Qual é a diferença de um mestre para um professor? Um mestre ele é capaz de pensar a fé a partir de novas perspectivas. Exemplo, metaverso, a relação da igreja com o metaverso. Então, ele tem a capacidade de olhar aquilo e trabalhar, e criar um conceito, e criar uma ideia em cima de algo novo. Um professor que não tem esse ministério específico não consegue. Qual a relação da liturgia com a inteligência artificial? Ou seja, o mestre é alguém que consegue, diante de novos campos e de contextualizar a igreja ao seu tempo. Exatamente. Ele consegue trazer uma reflexão Perfeito. sobre isso. Segundo, o mestre é alguém que tem um notável saber. É alguém que tem uma formação sólida e alguém que dedicou anos de construção sobre educação, né? Sobre teologia, sobre doutrina. Então é alguém que se caracteriza por um saber. É alguém que se caracteriza por formar professores, por formar outras pessoas, por ter uma capacidade didática, por produzir conteúdo. Então, por exemplo, um professor que não tem um ministério de mestre, no sentido que eu estou falando, ele pega uma revista e ele não consegue fazer uma crítica sobre aquilo. Ele vai trabalhar o formato da revista como está. Ele vai seguir o trilho do professor.